Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 nós encontramos uma parábola em 3 partes. A primeira parte nós encontramos a ovelha perdida, um ser vivo. A segunda parte nós encontramos uma moeda perdida, um ser inanimado. E a terceira parte fecha com o ser vivo novamente, que é o filho pródigo. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi ele e agregou a um dos cidadãos da terra, e este o mandou para os campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, por favor, trata-me pelo menos como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar, começou a festa. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Olha que interessante, ouviu as músicas e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: olha, veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se dignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há quantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, seu filho, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Jesus, vivifica a tua palavra, ministra meu coração e o coração da igreja do Senhor nesse momento, para a tua glória. Amém. Irmãos, 35 anos e 7 meses que eu enfrento problema no meu casamento. Por isso que eu estou casado. Só fica casado quem enfrenta problemas no casamento. Aí você pode pensar: puxa vida, mas pastor, o que é casamento para você? Gente, quando se fala de família, quando se fala de vida conjugal, é você e seu cônjuge. Quando se fala de casamento, quem tem filho, está incluído, é claro, os filhos. Quando se fala de família, é você, sua mulher, seu marido, seus meninos. Aí vem os agregados, você sabe como é que é. Então, nesses 35 anos e 7 meses que eu estou com Shirley, nós então geramos um menino que tem 32 anos e o menino tem 26 anos. Um, inclusive, serve o Senhor em outro país, para a glória de Jesus, e o outro vai servir Jesus aqui, está se formando para servir Jesus aqui, não na questão teológica, questão profissional, medicina. E esses 35 anos e 7 meses, eu não esqueço de muitos e muitos e muitos problemas que eu tive que lidar com Shirley, e Shirley teve que lidar comigo, e que nós tivemos que lidar com Felipe e Lucas. Felipe é ninja. Temperamento lá em cima, parece com um pai, assim, agitado. Eu estou meio devagar, mas eu sou agitado. O Lucas é mais monge, mais contemplativo, igual a mãe. A mãe é linda. A mãe é dada à leitura, devoradora de livros, psicóloga, filosofia, um monte de coisa. Ela é tranquila, ela é o mercúrio do meu termômetro. Eu estou lá em cima e ela me coloca aqui embaixo, porque ela é tranquila, fala de forma pausada. Por exemplo, para eu fazer um slide, vocês vão ver aí. Cadê? Aí, tá vendo? Olha só. Culto ao vivo é assim. Para eu fazer um slide, se eu fizer, e todos os slides que eu faço, sempre tem um erro. Porque
TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. A ação vem antes do pensamento. Mas Shirley, quando ela vai fazer um slide, quando ela vai fazer um esboço, meu Deus, é um Deus nos acuda. Terça-feira passada ela estava na 8ª igreja dando a palestra, né? Um negócio sobre imperfeição, muito interessante. E ela escreve 2 meses antes, ela tem que fazer um esboço, e com muito custo ela diz sim. E quando ela diz sim, ela vai fazer o slide. O Lucas, que é outro focado igual a ela, tem que corrigir tudo. E eu vou tocando a vida. Então tem 35 anos e 7 meses que nós enfrentamos um problema no nosso casamento. Viver é conviver com alguns problemas. Você pode falar, não, sua família é exceção, você está em Nárnia, sua família está no céu. Mas viver é conviver com alguns problemas, inevitavelmente. Esse texto não fala de problemas. Esse texto fala da graça de Deus, né? Esse filho mais novo aqui representa os pecadores que estavam em torno de Jesus, e esse filho mais velho representa os saduceus, os fariseus, a turma, a polícia da religião que estava ali em torno de Jesus, criticando Jesus. E esse texto, a base desse texto é graça de Deus. Mas esse texto que fala sobre graça, ele pode também nos dar uma base para a gente falar sobre esse tema que eu quero falar com vocês hoje, nessa manhã. Então Jesus contou essa história para ensinar sobre a graça de Deus. O nosso pai aqui é representado pela figura do pai do filho pródigo, que nos recebe sem colocar o dedo em riste, ainda que confronta o nosso pecado, que nos perdoa, que celebra com a nossa volta, como a própria palavra de Deus, a alegria nos céus, quando um pecador de Juiz de Fora se arrepende no nome de Cristo Jesus, não é verdade? Mas como também fala de graça, fala dessa questão. Agora, o que é graça, gente? Graça é uma palavra terrivelmente mal compreendida em muitos corações, não é que é mal ensinada. Eu tive um discipulador uma vez, ele era PM, não, era radical. Eu tinha que dar para ele um relatório escrito. Gilson, não esqueça do Gilson, Sargento Gilson, ele foi meu discipulador. E ele falava para mim o seguinte: Beto, pouca coisa bem aprendida, pouca coisa bem ensinada, pouca coisa bem aprendida, pouca coisa bem praticada, vale mais do que muita coisa mal ensinada, mal aprendida, mal praticada. É isso mesmo. Não é que a igreja não ensina, mas às vezes a gente não entende o que é graça, não é verdade? Ou seja, alguns dos livros de teologias mais detalhados não oferecem uma definição concisa do termo graça. Alguém propôs um acrônimo no inglês que seria mais ou menos o seguinte, traduzindo para o português: graça é riqueza de Deus e despesa de Cristo. É muito interessante. Mas uma das definições mais conhecidas de graça é apenas 3 palavras: favor e merecido de Deus. Repita comigo: favor e merecido de Deus. Mais uma vez, favor e merecido de Deus. A W. Tozer, inclusive eu citei ele ontem aqui, expandiu essa ideia dizendo: graça é o bom prazer de Deus que inclina o conhecer benéfico para os indignos. Olha que coisa interessante. Berkoff, os presbiterianos aí da área teológica amam esse cara. Ele diz o seguinte: ele vai mais a fundo quando ele começa a trabalhar essa ideia de graça. Ele fala assim: olha, graça é a operação imerecida de Deus no coração do homem, efetuada pela agência do Espírito Santo. É a mesma coisa. Favor imerecido de Deus. Vamos repetir? Graça é favor imerecido de Deus. Vamos lá? Graça é favor imerecido de Deus. Ou seja, a palavra-chave no que essas grandes mentes disseram é favor imerecido, não merecido, é isso. Você poderia sintetizar o que a W. Tozer disse, você poderia sintetizar o que Berkoff também disse, você poderia sintetizar o que qualquer outro teólogo disse, mas o resumo é favor imerecido, não merecemos, mas Deus está sempre derramando sobre nós. Como eu disse para vocês, além de falar de graça, e é graça que esse texto fala, ele também pode ser usado, e eu nessa manhã peço licença ao Espírito Santo, já te falei isso hoje, para eu usar esse texto para falar sobre esse tema, resolvendo conflitos em família. Olha, você, como eu disse há pouco, talvez não tenha problema. O que é problema para você? Talvez você ache que problema é panela voando, pode ser. Gente agredindo o outro fisicamente ou com palavras, pode ser. Talvez você ache que problema é questão financeira, pode ser, tudo isso é problema. Mas existem coisas menores que a gente convive, que a gente lida, e que mesmo a gente não nominando de problemas, são coisas que às vezes tendem a atrapalhar ou sabotar uma caminhada que vinha totalmente feliz. Olha essa família que linda, gente, eu amo essas famílias, e amo a narrativa de Lucas. Lucas era médico, ele entendia muito bem, eu percebo uns negócios assim, umas nuances diferentes em Lucas, e ele então começa a descrever essa família, uma família feliz da vida, tinha tudo para ser feliz. Tinha campo, esse menino tinha lá direito a um monte de coisa, o pai parece que era rico, entendeu? Dava festa, tinha um novilho, tinha tudo, o pai tinha money, entendeu? Essa família parecia que estava tudo bem, mas tinha um menino insatisfeito.
não só insatisfeito, tinha um filho mais velho, enciumado. Gente, olha, uma família que tem problema, quando a alegria do outro é tristeza para o outro, quando a alegria de alguém é tristeza para o outro. Problema não é? Problema nessa família, quando o desejo de ir embora é maior que o desejo de ficar. Quantos lares convivem com isso? Meninos que querem ir embora, meninas que querem ir embora. Quantos lares têm essa demanda assim? Não é verdade? O desejo de ir embora é maior do que o desejo de ficar. Problema de família, quando a gente idealiza, não uma ideação suicida, existe ideação suicida, mas quando a gente começa a pensar, poxa, seria tão bom se Deus levasse Beltrano, é o que esse filho mais novo faz em relação ao pai. Problema de família, não é verdade? Problema de família, quando tem que dilapidar o patrimônio. Quer dilapidar seu patrimônio? Divorcie. A melhor maneira de dilapidar seu patrimônio é divorciar. Mas aqui não teve divórcio. O patrimônio teve que ser dividido. O correto seria o seguinte: 1/3 para o mais novo, 2/3 para o mais velho, e isso quando o pai morresse. Mas o patrimônio foi dilapidado naquele momento. Problema de família. Quantos meninos dão PT em carros de pais? Quantos meninos ficam eternamente numa facul? Quantos meninos que não saem, não vão para a federal, não valorizam? Quantas famílias se deparam com isso, com problemas que nós podemos enumerar, como eu estou enumerando aqui para vocês? Desejo de ir embora. Menino mais novo, tinha tudo para ficar, mas eu quero ir embora, quero experimentar o mundão, quero ir para Rio de Janeiro. Ok? Então, são muitos problemas. Agora, olhe para a sua casa, olhe para o seu lar. Quais são os problemas que você tem? Por exemplo, nossas meninas. Quem tem menina aqui entre 10 e 12 anos? Levanta a mão assim com alegria. Olha a pressão que sua menina sofre. Tem que ser bela, tem que ser magra, tem que ser rica, tem que ser desejável, tem que ser inteligente, não pode ser bebê. O que é bebê? Boca virgem. As meninas entre 10 e 12 anos estão enfrentando esse problema. E o que nossas meninas têm admitido? Sou bi. Por que ela é bi? Porque ela volta a uma fase anterior, que é da latência. Isso segundo Freud, ok? Estou falando segundo Freud. Mas são muitos e muitos problemas que talvez você nunca parou para pensar. Talvez seu menino está aí, um cara com uma potência geral em muitas coisas, mas de repente o menino está recluso, o menino está fechado dentro de si mesmo, dentro de uma bolha, dentro do seu próprio mundo. Quais são os problemas que você tem enfrentado? Aqui nós encontramos então esse menino indo embora. Ele vai embora, gasta tudo, absolutamente tudo naquele lugar que ele queria viver suas próprias experiências. Já citei alguns problemas. E naquele contexto eu fico imaginando vazio naquela casa. Gente, não é mole. A gente cria menino para ir para o mais velho embora. Eu preparei meus meninos para se casarem cedo. Olha, se você fosse minha nora, você ia dar glória a Deus, sério. Eu preparei meus meninos para casarem com 22. O mais novo, o mais velho, casou com 24. O mais novo, que é o Lucas, eu não, pode ficar tranquilo. Não vou casar bem cedo nunca. Eu vou casar bem velho. Mas olha que sogro legal, né? Preparar os meninos para casarem cedo. Pois é, meu menino casou com 24 anos, já está lá com quase 8 anos casado, graças a Deus, não é verdade? Então essa família estava ali, vivendo com esse luto, porque o mais velho ficou, o mais novo é que foi. Que dor para essa mãe, que dor para esse pai. Mãe, então, gente, olha, que bom que você tem menina, sério, é sério. Eu só tenho menino, é legal. Quando você tem menina e menino, é muito bom, porque olha só, quando a mulher não se realiza no afeto do marido, ela se realiza no afeto do filho. Mas quando o marido não se realiza no afeto da mulher, e às vezes acontece também, reciprocamente, esse homem que tem uma filha se realiza afetuosamente nesse afeto que ele recebe da filha, no caso. Essa mãe tem esse luto, ela tem que perder, ela tem que abrir mão. O conflito dessa família, a ausência. Talvez alguém tripudiava, agora a cama é só minha, o refri é só meu, o hambúrguer é só meu, o açaí é só meu. Tem gente assim, já viu? O canal é só meu, o quarto é só meu. Sangue de Jesus, mais problema. Mas a questão é, tinha um problema nessa casa. E lá esse menino gastando tudo, cai em si, a ficha cai nele, ele faz um monólogo. O que eu estou fazendo aqui? Monólogo, conversando consigo. Quantos trabalhadores do meu pai tem tudo? 3 refeições, refeitório, e eu estou aqui, já sei, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ele então volta, e ali começa um negócio interessante. Primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui, para resolver conflito na sua casa. Quem erra precisa estar disposto a voltar atrás. Leia comigo. Quem errou precisa estar disposto a voltar atrás. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O que tem perpetuado os problemas na sociedade, nos relacionamentos, na família? É o orgulho. Muitas vezes nós não admitimos, muitas vezes nós não reconhecemos, muitas vezes nós não queremos fazer um movimento para resolver, para sanar o problema.
Quantos são os homens assim? Quantas são as mulheres assim? Quantas são as pessoas assim? Pessoas que têm dificuldade de dizerem: eu errei, eu pequei contra ti, eu quero retratar, eu quero reconciliar. O que é preciso para eu mudar a situação? Quantas são as pessoas que persistem no erro? Gente crente, gente da boa, gente da família da fé, eu e minha casa, essa coisa toda, essa performance, entendeu? Mas quantos são os irmãos que persistem no erro e absolutamente não querem voltar atrás? Aquele rapaz começou a resolver o seu problema quando tomou a decisão de retornar ao ponto onde tudo começou em sua casa. E o ponto era lá: eu vou voltar, eu vou retomar, eu vou rever o que eu fiz, eu vou conversar de novo. Irmãos amados, é preciso então ter disposição para resolver o problema. Você precisa se dispor nesse coração. A Bíblia diz que os soberbos, os orgulhosos, os ríspidos, os ásperos, aqueles tóxicos, a Bíblia diz que eles serão humilhados, mas aqueles humildes, os simples, aqueles que admitem o erro, aqueles que são às vezes aparentemente frágeis, são pessoas que serão exaltadas, diz a palavra. Não foi fácil para aquele moço essa decisão: levantar-me-ei e vou voltar ao início de tudo, à origem de tudo. Provavelmente ele fez por absoluta falta de opção, talvez. Mas já que está escrito na Bíblia, eu preciso realçar, destacar esse ponto. Não havia saída para a sua vida se não voltar e ficar diante do seu pai. Então ele se dispôs a fazer isso: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quer resolver o problema com sua mãe, com seu pai, com seu filho, com sua filha, com seu vizinho, com sua mulher, com seu marido? Você precisa estar disposto a voltar atrás no nome de Cristo Jesus. Olha que interessante. Então, vocês estão mais rápido que eu? Ok. Então vamos lá. Você precisa então... Obrigado. Aí, obrigado. Vocês são top. Viu? Por isso tem que ter passador. Olha só, gente. Você precisa então estar disposto. Senão, o problema vai perpetuar. Quantos anos, quantos dias, quantos meses esse negócio está se arrastando, minha irmã, meu irmão? Há quanto tempo você está aí, persistindo nesse lugar, nessa posição de que eu tenho razão, você errou, eu tinha que falar assim? Mas também nada disso. Você precisa desejar voltar atrás. Se nós não voltarmos atrás, os problemas vão continuar e a felicidade vai se embora. E essa família que nós cantamos, que seria o ideal, não vai acontecer. Segundo lugar, olha só. Gente, é muito interessante. Quem errou, precisa ter coragem para reconhecer e assumir o seu erro. Olha que interessante o que ele diz assim: e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. É possível que a culpa era tão grande na alma dele, e a consciência do erro era tão intensa, que aquele moço, aquele rapaz, resolveu voltar e pedir perdão. Não foi só pedir perdão. Gente, tem muito tempo que eu não peço perdão a ninguém. Tem muito tempo que eu não peço desculpa. Raríssimas vezes, às vezes sim. Mas frequentemente o que a Bíblia me ensina, frequentemente não, o que a Bíblia me ensina é retratar, é fazer confissão. A Bíblia não me ensina a pedir perdão, nem pedir desculpa. Eu pequei contra você, eu não fui leal, tomei seu livro, não devolvi, eu quero ressarcir. É isso que a Bíblia diz. Eu não encontro esse menino falando assim: olha, pai, me perdoe. Eu encontro esse menino fazendo uma confissão: pai, eu vou levantar e vou ter com meu pai e vou dizer: pai, eu pequei contra ti. Irmãos amados, é preciso coragem. Quantas e quantas vezes o orgulho é tamanho que nós, ao invés de sermos impulsionados pela palavra, somos impulsionados pela velha natureza e ficamos aqui nesse lugar. E a gente não resolve. Ao contrário desse menino, a gente continua lidando com o problema, e às vezes nós fazemos vista grossa, às vezes nós fingimos, às vezes nós atuamos, e nós simplesmente não falamos, não resolvemos o problema. E lhe direi: o que é que você precisa dizer para essa pessoa? O que é que você precisa confessar para essa pessoa? Com o curador quando você faz confissão, você já não tem débito. Cabe o outro rasgar ou não a cédula. Mas toda vez que você confessa, você está livre, pelo menos na esfera vertical.
Cabe ao outro, então, lidar com essa confissão, dizendo: olha, de fato, eu não tenho outra coisa senão declarar você perdoado. Mas uma vez que você confessa, você está livre no nome de Jesus. E lhe direi, quantos e quantos pais estão retendo palavras, tanto de bênção quanto de cura, de reconciliação? Quantas e quantas mães têm retido palavras em relação ao seu parente, seu filho, talvez sua própria mãe de origem? Quantos e quantos cônjuges estão retendo palavras? Irmãos amados, falar é tão curador, falar é tão terapêutico, falar é tão restaurador. Tudo veio existir por meio da fala. É por meio da fala que nós damos sentido, nós materializamos as coisas. Olha que coisa linda. Ontem eu levei minha esposa cedo para a 8ª igreja, uma reunião de oração, e quando cheguei em casa, eu tomei banho, vesti minha roupa, peguei minha mala. Quando eu estava saindo, meu filho: Lucas, pai, vou orar por você. Me abraçou e começou a orar. E eu, ouvindo atentamente a oração do meu filho, no cangote dele, né, ele é um milésimo, assim, um milímetro, aliás, mais baixo que eu, somos todos altões, entendeu? E eu ouvindo aquele negócio e sendo ministrado pelo Lucas, que coisa gostosa, meu filho, liberando palavras de vida sobre mim. Não retenha a palavra, ainda mais palavra de cura. Não retenha a palavra, ainda mais palavra de vida. Não retenha palavras, ainda mais palavra de reconciliação. Diga coisa boa. Diz aquilo que você diz agora, admitindo que você não deveria dizer. Diz de novo, fala assim: olha, quando eu disse, eu estava equivocado sobre você, eu pequei contra você, eu fui ríspido, eu fui áspero, eu fui indelicado, eu fui insensível, eu fui orgulhoso. Voltar atrás, só os humildes voltam atrás. Só gente de primeira, numa perspectiva divina, é que volta atrás. E quando nós voltamos atrás, Satanás sai do caminho. É verdade. Quando nós voltamos atrás, Jesus já está lá. Sabe por quê? Jesus já chegou no futuro. Bendito seja o nome do Senhor por isso, meu irmão. Ele já está no seu futuro. Decida isso hoje no seu coração, a voltar atrás, a reconhecer esse erro, a assumir o seu erro. Chegue de responsabilizar seu pai, sua mãe, sociedade, o prefeito de Juiz de Fora, seu síndico, cínico. Assuma esse negócio no peito, mata no peito, fala: Deus, me ajude, tem misericórdia, eu vou ter que admitir essa dívida, eu vou ter que admitir esse erro, eu vou ter que retratar, eu vou ter que confessar no nome de Cristo Jesus. Somente os humildes e corajosos enfrentam o que for preciso para reconhecer o seu erro publicamente e receber perdão. Somente gente humilde, somente gente corajosas. Ou seja, os soberbos não fazem isso. Os soberbos são cheios de justificativas, de desculpas, de artimanhas, de ações demoníacas. Os soberbos não têm a coragem dos humildes, a coragem de reconhecer os erros pessoais e assumir as responsabilidades por tais erros. Já sei, levantar-me-ei e irei até meu filho. Quem tem filho agora adolescente, levante a mão, por favor. Vamos lá. Os adolescentes, eles gostam de se isolar. Mas nós não podemos abandoná-los nos quartos. Há famílias que os meninos se refugiam nos seus bunks, né, quarto de pânico ou de segurança, e nós simplesmente fazemos o que com eles? Nós os deixamos lá. Você precisa ministrar no coração do seu filho adolescente. Você precisa ministrar no coração do seu filho, da sua filha criança. Você precisa ministrar no coração do seu junior. Você precisa ministrar no coração do seu marido, no coração da sua esposa, no nome de Cristo Jesus. Em terceiro lugar, quem não errou precisa ter dignidade de perdoar. Leia comigo. Quem não errou. Então ele resolve. Ele faz um monólogo, levantar-me e ter com meu pai, mas aquele negócio não fica só no desejo. Desejo não emagrece. Desejo não potencializa a sua espiritualidade. Desejo não expande o seu cérebro. Desejo não te faz generoso, generosa. Você tem que transformar desejo em ação. Diga comigo: eu preciso transformar os meus desejos em atitudes. Ele desejou, ele fez um monólogo, começou consigo, mas aquele negócio não ficou só dentro dele. É claro que isso aqui fala do Espírito Santo, é óbvio, né? Só o Espírito Santo que nos convence. Só mesmo predestinado volta, tá bom? Mas você precisa transformar esse desejo em ação. E ele então vai para o seu pai. E quando ele chega diante do seu pai, o que ele diz? Ele começa o discurso: Pai, pequei contra ti, contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me pelo menos como um dos teus trabalhadores. E o pai interrompe a fala, o pai interrompe o discurso,
E o pai imediatamente, diz o texto, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Imagina a cena. Quem aqui assistiu? O old school, a turma da velha guarda, Carruagem de Fogo aqui. Quem assistiu? Alguém? Vai, não tem problema não. Nós somos cinquentões, estou com 58, cara de 70. Então imagina só. Esse menino vinha ainda longe. Eu fico imaginando aquela música Carruagem de Fogo. Tan, 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 tan. E o pai correndo, slow motion, em câmera lenta, né? Ele teve que levantar a roupa, porque ele era um aristocrata. Imagina a história, quebrou o protocolo. E ele corre. Olha, essa cena maravilhosa, gente. E de novo. Tan, 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 tan. E vai a cena e todo mundo assistindo o show. O que está acontecendo? E o pai pula no cangote do menino. E é gol! Olha que coisa linda! Compadecido, correndo, o abraçou e o beijou. Quanto tempo você não beija sua filha? Quanto tempo você não abraça esse menino? Quanto tempo você não faz uma confissão para esse menino? Quanto tempo você não faz um esforço de ir atrás? Quanto tempo? Quanto tempo você não libera perdão assim, antes da confissão? Quanto tempo? Para esse marido, talvez, para essa mulher, para essa menina, para esse menino, quanto tempo? Gente, nós, presbiterianos, não podemos fazer alegoria do texto, eu sei disso, ok? Vamos então só imaginar um negócio aqui. Só imaginar. Peço licença ao pastor aqui. Só para imaginar. Aquele menino maltrapilho, desfigurado, fétido. Será que ele estava com autoestima lá em cima? Não, certamente não. Será que você aceito? Será que você é perdoado? Será que vou ter meu lugar de volta? O que meu pai veio me falar? A cultura da época, como é que vai ser? Você consegue imaginar o conflito com uma criança, um menino, uma pessoa que pecou, que errou, que pisou na bola, que se lameou no pecado? Você consegue imaginar o que essa pessoa sente quando ela volta, senta nessa igreja? Quando ele está lá na sua casa? Eu fico imaginando que, enquanto esse menino cabisbaixo, enquanto o pai estava correndo, esse menino estava assim, 2 marchas, ponto morto e ré, mais ou menos. E esse menino andando com esse conflito interno, possivelmente Satanás poderia lançar um dardo. Você não vai ser amado. Como nossas filhas acham que não são amadas. Como nossos filhos às vezes acham que eles são preteridos e o outro é preferido. Você não vai ser aceito. Seu pai não vai te perdoar. Você perdeu tudo de vez e agora vai ficar envergonhado. Mais dardos inflamados. Esse pai, eu fico imaginando. Sou pai de 2 brothers. Esse pai corre. Porque se um dardo desse penetra no coração do seu filho, da sua filha, ele não volta. Você tem que correr. A homossexualidade, pronto. A homossexualidade e a bissexualidade têm atraído sua filha, seu filho. O mundo tem atraído você e seu cônjuge. E às vezes nós só ficamos o quê? Sangue de Jesus no você, meu irmão. Esse pai, quando ele corre, quando ele abraça, quando ele beija, ele já tinha liberado perdão, não precisava verbalizar. Mas o que me chama a atenção não foi o pai quem errou. Mas esse pai que não errou, decidiu o quê? Liberar perdão. Diga para alguém que está do seu lado assim, olha, libere perdão no nome de Jesus. Para você, minha avó, libere perdão no nome de Jesus. É verdade, pronto. Libera perdão. Libera perdão no nome de Jesus, minha irmã, meu irmão. Não espera a confissão, não. Presta atenção, olha para cá. A falta de perdão me prende ao passado. A falta de perdão me prende ao episódio. A falta de perdão me prende a alguém. A falta de perdão me prende às doenças psicossomáticas. O perdão me desprende do passado. O perdão me desprende de alguém que me ofendeu ou que ofendi. O perdão me livra das doenças. O perdão me impulsiona para frente, para o alto e avante. É assim. É isso que Deus quer que eu, enquanto igreja, você, nós vivemos.
Quem não errou precisa estar disposto a liberar perdão. Olha só que interessante. Foi isso que o pai fez. Ele usou essa dignidade dele para perdoar. Não retenha perdão, sabe por quê? Olha, nós cristãos vacilamos tanto. Primeiro, nós perdemos o hábito de confessar, achando que nós não precisamos confessar o nosso pecado. Precisamos. Segundo, que Deus, uma vez que perdoou, vai perdoar todos os meus pecados se eu não perdoar. Outro equívoco. Nós oramos e nos envolvemos nessa oração: perdoa os meus pecados, na mesma proporção, velocidade que eu perdoo a quem tem me magoado, me machucado. É isso que a oração me ensina. E aqui, quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo esse pai correndo para liberar perdão. O pai daquele rapaz perdoou sem fazer cobranças ou exigências e agiu como Deus, graça. Ele não colocou o dedo em riste. Eu te falei para você não fazer inscrição para esse curso. Você queria fazer música. Qual é? Todo mundo aqui é engenheiro que vai fazer música. Eu falei. O pai não colocou o dedo em riste. O pai não falou. O pai não pagou um sabão. Aquele moço cheio de culpa, ao ver seu pai em sua direção, deve ter pensado: tudo acabou. Mas o pai abraça e beija um maltrapilho. Irmãos, abraça e beija o que antes saíra de casa, cheio de ingratidão. Esse pai abraça e beija o arrependido e mudo, por não ter o que dizer. Os fatos falavam por si mesmos, ele era indesculpável, mas o pai perdoa, e o perdão do pai sela a relação entre os dois, no nome de Cristo Jesus. Precisamos correr em direção aos nossos filhos, precisamos correr em direção à nossa esposa, ao nosso marido, precisamos correr em direção às pessoas, não para acusá-las, não para cobranças, mas para liberar vida. Libere vida no nome de Jesus. Beije as pessoas, abrace as pessoas, libere perdão. Gente, que família é essa? Uma família desse naipe, dessa envergadura, ela é imbatível. Não que ela não vá enfrentar problemas, mas ela vai ser imbatível nessas áreas, no nome de Cristo Jesus. Mais um ponto para vocês aqui, gente. Quinto, vamos lá então? Olha que interessante, eu achei interessante esse ponto. Não se pode perder a esperança de ver o conflito resolvido. A festa começou, música, dança, mas esse pai, ele estava preparado para liberar perdão. Diz o texto sagrado que quando esse filho volta, ele fala: olha, trazei a melhor roupa, a sandália e o anel. Matai o novilho cevado. Esse pai, quando perde esse filho, ele não conforma. Eu posso colocar aqui por inferência que ele começa a orar. E ele cria de tal maneira que ele prepara para o retorno. A roupa estava pronta, o anel estava pronto, a sandália estava comprada na melhor loja de Juiz de Fora, e o novilho cevado, um novilho sim, alimentado com rações, sabe como é que é, de Juiz de Fora, coisa de primeira. Porque quando esse menino volta, esse pai já libera a roupa, libera o anel, libera o tênis Mizuno, libera a autorização para matar aquele novilho, e a festa começa. Mas esse filho mais velho estava lá representando os saduceus e fariseus. E ele chega, ele escuta o barulho da música e da dança. E ele, inconformado com aquilo, pergunta um dos empregados: o que está acontecendo? E o empregado então diz: olha, teu irmão voltou e seu pai mandou matar um novilho cevado e nós estamos comemorando. E ele ficou do lado de fora. E do lado de fora ele protestou, mas o pai soube. E esse pai sai da festa e ele vai até lá fora para conversar com esse filho. O termo na Bíblia aqui é conciliar, um termo jurídico. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Trazer também e matar um novilho cevado, diz lá o texto sagrado. Mas aqui o pai fala no versículo aqui que saindo o pai tentou conciliar com ele. Irmãos amados, esse pai não conformou ter apenas um, esse pai queria todo mundo. Esse pai não conformou ter apenas um filho perdido dentro de casa. Ele correu e foi saiu da festa para tentar convencer e conciliar o outro filho. Você não pode desistir dessa questão. Você não pode desistir das pessoas. Fulano é assim mesmo, fulano é igual o vô, fulano é igual o pai. Não fala assim, minha irmã.
Você precisa trabalhar para que essa pessoa também seja incluída na festa, na grande festa, na família, para a glória de Cristo Jesus. Você não pode entregar seu filho, seu marido, sua mulher, seu parente nas mãos do mundo ou de Satanás no nome de Jesus. Você tem que sair às vezes da festa e ir até essa pessoa anunciando boas novas no nome de Cristo Jesus. Você tem que tentar fazê-la conciliar no nome de Cristo Jesus. Olha que coisa interessante. Esse pai faz tudo isso, isso me chama a atenção. Esse pai vai até lá fora. Aliás, isso me chama a atenção. Irmãos amados, quando eu vejo isso, em algumas famílias eu me alegro, mas o que eu às vezes percebo é justamente pessoas lidando de forma contrária. O texto então diz sobre isso. Então, duas expressões revelam a esperança. Primeiramente, seu pai o viu, vindo a ele ainda longe. O pai não perdeu a capacidade de olhar de longe, esperando a volta desse filho. Esse pai sempre desejou, sempre ansiou. É como se ele tivesse um lugar onde ele pudesse avistar mais longe. E ele pudesse subir naquele lugar e olhar, desejando ardentemente que esse filho voltasse para essa reconciliação, para a glória de Cristo Jesus. Ele não perdeu a esperança de olhar ao longe. Você precisa olhar no nome de Jesus. Você que tem a palavra de Deus no seu coração, você precisa olhar ao longe no nome de Jesus. Esse pai estava ali já com tudo preparado. Por quê? Porque ele queria ver o conflito resolvido. Jejue, ore, faça o que tiver ao seu alcance para ver o conflito resolvido entre você e seu marido, entre você e essa mulher, entre você e seus filhos, entre você e seus amigos, seus ex-amigos, seus colegas, seus vizinhos, no nome de Cristo Jesus. Faça de tudo o que for preciso. Você não pode deixar esse negócio como está. Você precisa trabalhar no nome de Jesus. Acima de tudo, orar, buscar, interceder, clamar para que Deus te enche de autoridade no nome de Cristo Jesus. Em último lugar, então, eu quero trazer essa expressão que eu comecei aí na parte anterior. É preciso empenho para promover a conciliação. E o pai procurava conciliá-lo. O filho mais velho, então, ao voltar do campo, como eu falei para vocês há pouco, ele não ficou contente. A alegria de um gerou tristeza no outro e sinaliza um grande problema. Esse filho mais velho não admitia que o pai pudesse festejar o retorno daquele filho que estivera perdido. Esse filho mais velho não admitia que a festa poderia ser dada para aquele que estivera perdido e que agora voltava novamente à família. O pai então vai lá e conversa com o filho mais velho. Nessa conversa franca, o amor do pai, mais uma vez, transpira em cada palavra que é dita, conforme o versículo 32, que fala o seguinte: meu filho, entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos amados, que coisa linda, que coisa maravilhosa. A palavra desse pai aqui derrama amor pelo filho que foi e amor pelo filho que está dentro. Tudo que é meu é teu. Você precisa promover a conciliação entre as pessoas. Nós somos promotores da paz, promotores da reconciliação. Deus nos deu o ministério da reconciliação e precisamos promover isso entre nossos familiares, nossos filhos, nosso cônjuge, nossos vizinhos, nossos amigos, no nome de Cristo Jesus. E a festa então começou. Coloca o último slide, por favor, querido. É preciso então tratar com discrições as crises e com festa as vitórias. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Irmãos amados, quando esse filho mais novo vai embora, eu não vejo esse pai sentado no divã, diante de um psicanalista, ou na cadeira diante do psicólogo. Não que isso não seja válido, você precisa buscar ajuda profissional quando for preciso. Quando esse filho mais novo vai embora, eu não vejo esse pai colocando no Instagram, no Face, no grupo da família, ou talvez no grupo dos amigos do bairro, da rua: olha, meu filho foi embora. Pelo contrário. Mas quando esse filho volta, esse pai dá uma mega power festa. Esse pai convida os amigos, esse pai convida os familiares, esse pai provavelmente convida os vizinhos, e ele celebra no nome de Cristo Jesus. O que é bonito, devemos mostrar, irmãos. O que é bonito, devemos anunciar, devemos dar testemunho para a glória de Cristo Jesus. Quem fez isso foi Deus. Sua família tão abençoada é Deus. Esse carro é Deus. Sua saúde é Deus. Para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém, irmãos? O pastor Jeremias tem uma frase que eu aprecio. Não é à toa que eu fiz uso dela nessa manhã, quando eu contribuí aqui com a oferta. Quando Deus te der uma bênção, dê uma festa. Dê uma festa
e dê um testemunho. Quando Deus te der uma bênção, quando você for abençoado, dê uma oferta, dê uma festa e dê um testemunho no nome de Cristo Jesus. Que coisa linda, irmãos! Festa é para a glória de Jesus. Festa é para dizer que Deus resgata. Festa é para dizer que Deus tem poder. Festa é para dizer que Deus é presente. Festa é para dizer que Satanás não tem poder no nome de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Você precisa celebrar essas bênçãos que Deus tem derramado na sua família. Essa menina que virou adolescente, esse menino que está fazendo essas matérias, essa criança que está indo assim do jeito que você sonhou, e mesmo que não estivesse, mesmo que não esteja, você tem que alegrar. Deus, obrigado por esse filho, por essa filha, no nome de Jesus. Ontem à noite eu citei aqui Nabucodonosor, que virou um bicho porque ele não deu glória a Deus. Você não pode imitar Nabucodonosor. Você tem que agradecer o Senhor por essas conquistas, essas vitórias, no nome de Cristo Jesus. Amém? Concluindo, eu quero chamar a sua atenção para isso. Como você tem lidado com os conflitos na sua casa? O que é preciso para que você possa promover a reconciliação? Você já identificou os problemas da sua casa? As lutas, a tristeza de um, o desejo de ir embora do outro, o desejo da morte de alguém? Você já identificou que talvez esteja convivendo com alguém que está insatisfeito, apesar do campo, da casa, da comida, da escola, da igreja, quer ir embora? O que é preciso para que você possa, a partir de hoje, se posicionar para experimentar a vitória na sua casa, na sua família, no nome de Cristo Jesus? Eu quero orar com você. Eu quero